Olá pessoal, professor Wilson Cândido com mais um vídeo da série TDAH e Estimulação Cognitiva, conversando agora sobre o TDAH e a escola, entendendo ser, depois do contexto familiar, um espaço por excelência para a socialização e o aprendizado formal desse sujeito. É lá na escola que a criança é percebida muitas vezes a partir desses sintomas já descritos, como desatenção, impulsividade e agitação motora, quando já não se percebe muitas vezes em casa. Mas chegou no espaço escolar, ela acaba ganhando notoriedade frente a outras crianças com essa condição ou condição diferente desse quadro. Então é importante nesse sentido que com diagnóstico ou sem diagnóstico a escola esteja aberta para a acessibilidade. Mas eu não vou criar ferramentas acessíveis porque ele não faz parte do público-alvo da educação especial. Ele faz parte da escola, portanto, ele merece qualquer ferramenta de acesso. Tá? Você, como professor, deve encarar o tema, deve conhecer o assunto e deve pensar em algumas dicas que gerem reforço positivo, limitando suas críticas, planejando melhor suas atividades e adequando a cada sujeito, tratando com paciência e bom humor, é necessário, respeito e compreensão, que você seja objetivo na cobrança ou na emissão de algum tipo de ordem que você queira que ele responda, evitando comparações com outros alunos, tentando entender o que o sujeito está sentindo ou como ele pode se sentir, buscando por atividades sempre que sempre possam levá-lo a iniciar e a concluir atividades curtas, né, que não leve à frustração ou à desistência, propondo salas de aula organizada, lembrando sempre das regras de convivência em grupo e das regras de sala de aula, e uma rotina sempre consistente e previsível para a pessoa com TDAH. Como ajudar na escola? Acompanhando as tarefas com a agenda, conferindo se houve compreensão do que foi apresentado ou escrito, ajudando o aluno na organização do seu material, dando orientações curtas, diretas e simples, incentivando quando fizer algo bem feito, validando positivamente, orientando os colegas para que sejam evitadas situações de rejeição, não pressionando com relação ao tempo, que sabe que pode ter uma dificuldade com isso, não pressionando para que tenha resultados excelentes, mas valorizando os resultados conquistados por ele, não insistindo com exercícios de fixação que sejam meramente repetitivos, não pedir que esses alunos leiam em voz alta se ele tiver dificuldade no contexto de leitura, ter cuidado ao ressaltar os erros e sempre valorizar e ressaltar os acertos, para que ele se sinta motivado. Isso é sistema límbico. Permitir e incentivar o uso de qualquer recurso que seja mais funcional para ele, como gravar a aula ou filmar a aula para ele ver em momento posterior. Permitir e incentivar o uso de calculadora durante uma operação matemática, se assim se fizer necessário. Então, escolas eficazes refletem o compromisso por parte da direção de atender a cada necessidade educacional de todos os alunos, independente de um laudo ou de ser ou não público-alvo desse ou daquele serviço, a convicção dos docentes de que devem ajudar a todos os alunos no seu processo de aprendizagem e a certeza de que todos os alunos podem e vão conseguir obter êxito, especialmente se eu crio ferramentas que ajudam nesse sentido. É importante ao professor lá da educação física ou da psicomotricidade lembrar que TDAH podem ter prejuízo nas funções motoras, né? Isso também pode levar a uma dificuldade que a gente vai chamar mais tarde de transtorno específico da aprendizagem, como dislexia. Então é importante lembrar que bases da educação psicomotora são importantes para crianças com TDAH e com dislexia. É de suma importância que sejam trabalhadas essas funções motoras com todas as crianças, mas em especial com essas que já trazem aí uma possibilidade de dificuldade. Algumas dicas para os pais nesse contexto de escola e família. Também reforçar, validando aquilo que a criança conquistou, acompanhar a criança em atividades escolares, em casa, criar um horário para isso, uma rotina visual, não exigir mais do que a criança consegue,
né, trabalhando esse tempo com ela, porque ela pode passar uma tarde inteira numa atividade e acabar desistindo. Então é importante essa participação familiar, e a sintonia entre a família e a escola é extremamente necessária para que haja uma única fala e o trabalho seja de fato funcional. Não cobrar a perfeição do seu filho na tarefa escolar, mas valorizar o que ele puder fazer de melhor. Elogiar sempre, né? Levá-lo a refletir sobre os seus erros, mas elogiar quando ele acertar também, por menor que seja esse acerto. É importante que a família esteja participando desse processo junto com a escola. Então, a preparação do ambiente de estudo é importante, tanto em casa quanto na escola, né? Devendo-se evitar um local barulhento, com ruídos que possa levá-lo a perder o foco atencional. Criar um bom vínculo com o aluno, o professor, é importante, para que ele se sinta seguro e confiante em você. Repetir de várias vezes o mesmo conteúdo, para que ele possa entender, e os demais da turma também, lembrando que é uma diversidade de tipos, né, de formas de aprender, de estilos. Orientar a fazer uso de marcador de texto, se assim for necessário. Estimular a participação do aluno em tarefas diversas, em grupo principalmente, mas sempre sensibilizando o grupo para melhor receber esse aluno. Elogiar os seus avanços, né? Perceber quando ele está perdendo o foco atencional e colocar a mão no ombro para chamar a atenção para a aula. Na sala de aula, de preferência, sentá-lo na frente, para não criar a possibilidade de um distrator a mais, nesse sentido aí, que pode perder a atenção com mais facilidade, tá? Então é importante, nesse sentido, que a gente já conversou sobre funcionamento executivo, a organização e a hierarquização para melhor ativação da informação. Então, a pressão para começar a cumprir uma tarefa em tempo, essa cobrança pode gerar um desconforto. Então, é melhor você criar uma atmosfera que leve a uma melhor organização e o não adiamento de atividades. Muitos têm dificuldades em criar prioridades para a atividade, acabando deixando para depois. É importante focalizar e sustentar essa atenção, e aí, quanto menos estímulos tiver considerado irrelevante, né, para essa dificuldade atencional, melhor será a execução da atividade. Atividade de curta duração, que tenha início, meio e fim rápido, e não atividades longas que ele pode desistir. É importante alertar para a velocidade do processamento. Tem criança que pode ficar mais sonolenta frente a uma atividade mais cansativa. Manejar suas frustrações, modulando aí as questões afetivas, é importante que o professor busque por isso. Sempre lembrar de um conteúdo que aconteceu na aula anterior, antes de começar um novo conteúdo. Isso é interessante, porque pode fazer com que a criança consiga conservar a informação por mais tempo e seguir uma sequência mais coerente das informações que vão chegar nesse momento atual, relembrando questões anteriores. Isso está dentro do funcionamento executivo, que são processos que envolvem, né, o nosso controle inibitório e outras questões importantes para esse processo de aprender. E quando a gente participa disso, fazendo questões de relembrar ou de trazer informações anteriores antes de começar um novo conteúdo, isso ganha um outro significado, né? E sempre entender quando é que a desobediência, a agitação, a falta de atenção, a distração, a impaciência, a irritabilidade, a baixa capacidade de lidar com o não, de falar sem pensar ou viver perdendo coisas, pode indicar a presença de um transtorno. Isso está acontecendo? Como eu posso melhor entender cada subitem desse? O que eu posso fazer enquanto espaço educacional, que é gerador de possibilidades relacionais e de aprendizado? Que a gente possa refletir sobre isso. Muitas dicas estão por vir ainda no próximo vídeo. Mas essa é para a gente começar a entender que eu posso sim tornar esse espaço acessível. Mas cabe a minha atitude de criar esse espaço acessível. Dica de hoje. Um abraço.